todos e todas, continuando com a nossa disciplina, o módulo Gestão da Saúde, abordando aqui a ementa da disciplina. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre o planejamento em saúde, especificamente o planejamento plurianual, o planejamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e, propriamente dito, o orçamento público municipal. Mas, para entrarmos dentro deste conteúdo especificamente, nós vamos retomar um pouquinho a noção de planejamento a partir da perspectiva da administração pública e da própria gestão. O planejamento, ele é caracterizado aí dentro da teoria de gestão a partir de uma percepção e análise milenar. Na história antiga ainda, a visão egípcia, e principalmente relacionada às megas construções, pelos processos guerris, as guerras e a tomada de território, e tudo isso passavam por planos, pelo modus operandi de se executar uma ação para chegar a um determinado objetivo. Então, a estratégia como nós conhecemos hoje dentro da gestão, ela passa muito pelo processo de construção histórica do conceito de planejamento e estratégias, ambos integrados. E para isso nós vamos falar um pouquinho do Mintzberg, um grande autor, um grande estudioso da área de estratégia e de planejamento, para a gente entender um pouquinho o que o planejamento tem a ver com a gestão pública municipal. Primeira questão é a visão sistêmica. Como está no material enviado para vocês da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, nós podemos perceber que, assim como citado lá no livro Alice no País das Maravilhas, a menina pergunta ao gato para onde devo seguir e o gato responde que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então esta relação entre o plano e a conquista, o alcance dos objetivos é o que norteia a ação pública para alcançar aquilo que se pretende a partir de um período de tempo. No nosso caso, o plano plurianual, os 4 anos. Eu vou além, vou trazer um pequeno enredo para vocês e que está lá no livro do Mintzberg, do Alfred Lampel, O Safari da Estratégia. No início do livro, eles começam a narrar que na Índia, um conjunto de cegos começam a palpar um elefante para descrever, para entender o que é o elefante. E cada um vai palpando uma determinada parte do elefante. Um palpa a perna do elefante e diz: um elefante é semelhante a um tronco de árvore. O outro palpa a orelha do elefante e diz: o elefante parece com um abano. Um terceiro cego palpa o rabo do elefante e diz: parece com uma corda. E assim por diante. A moral da história é que quando nós olhamos para o nosso objeto de forma fragmentada, nós nunca teremos uma compreensão do todo. E como a estratégia remete uma ação presente sobre aquilo que nós pretendemos alcançar no futuro, nós precisamos ter um olhar sistêmico. E aqui, levando para o plano plurianual, nós temos um objeto que deve ser visto pelos próximos 4 anos, e dentro desses 4 anos nós temos na gestão pública municipal diversas áreas de atuação. E quando eu desmembro essas diversas áreas de atuação, que quase sempre são relacionadas às secretarias, que vão fazer a execução deste plano estratégico, desse plano que deve atingir no final dos 4 anos um determinado objetivo esperado, ou um conjunto de objetivos, nós temos ali um conjunto de secretarias. E mais, se eu penso na saúde, eu desmembro a Secretaria de Saúde enquanto um ente executor, uma área de execução ou uma função pública municipal, que é a função de gestão da saúde pública, mas dentro da saúde pública eu tenho diversas ações educativas, curativas, preventivas e, portanto, o plano ele vem alinhar tudo aquilo que é pretendido para o município durante o período de 4 anos. E, acima de tudo, de forma a olhar com a visão sistêmica, para que nós não sejamos os cegos que está dizendo que um elefante se parece com uma corda. E, consequentemente, a gestão pública precisa olhar todas as necessidades em todas as faces que se possa pensar em saúde, como saneamento, como educação, como a prevenção de doenças, as políticas públicas de saúde que serão
essenciais para que se alcance o objetivo final ao se concluir os 4 anos e o plano plurianual ser executado. Então, passa por esse processo. Primeiro elemento que nós precisamos pensar em gestão de saúde é uma visão sistêmica. Segunda, a integração, a temporalidade. É um plano, é uma decisão que eu tomo no presente, mas que se refere ao futuro. E mais do que isso, é a gente entender que o plano ele é só uma das formas que nós temos de alcançar os nossos objetivos, mas que dentro da gestão pública nós temos outros elementos que podem ser convenientes ou inconvenientes para o processo de execução. Então vejam, se eu tenho o plano como um elemento, e é o que Mitzber nos diz, ele diz o seguinte, que o plano é apenas um dos mecanismos de se organizar aquilo que nós pretendemos, mas que a estratégia também pode ser um pretexto, uma forma de eu querer manobrar, manipular situações dentro daquilo que o objetivo é alcançar, e que não necessariamente isso seja a escolha pretensa, aquilo que é pretendido desde o início. Isso na gestão pública nós temos que ter muito cuidado. Neste ponto, a estratégia como um pretexto, e aí principalmente quando o pretexto vira um plano e é implementado, nós temos que distinguir o que são interesses particulares, interesses políticos partidários e necessidades reais da gestão pública. Este é um foco que vocês precisam ter na gestão pública municipal, pensando em planejamento. Um outro aspecto é quanto à perspectiva. Por quê? Muitas vezes o gestor ele assume uma decisão dentro do plano que na verdade é só uma forma dele ver o mundo. E quando não há uma consulta sistematizada a todos os atores e agentes envolvidos, isso pode ser prejudicial, porque a visão limitada de um único decisor, enquanto decisor de ações que são pretendidas para se alcançar um determinado objetivo, ou mesmo sistematizar, de se operacionalizar, de se deliberar sobre um objetivo que deve ser alcançado no quadriênio, e isso vem a partir de uma perspectiva de uma pessoa que toma essa decisão a partir de sua visão de mundo, isso pode ser um problema, porque todas as vezes que nós falamos de planejamento, o planejamento ideal é aquele que é sistematizado, sistemático, a gente consiga ter um campo de visão mais amplo possível e abarcar o máximo de variáveis. Planejamento é uma coisa incerta, então ele nunca será determinístico, ele será probabilístico. E todas as vezes que nós incorporarmos mais variáveis dentro desta nossa simulação e a nossa projeção de futuro, a perspectiva de se alcançar aquilo dentro da construção de cenários, melhor será a probabilidade de que aquilo seja real, planejado e executado se dê em conformidade, não haja nenhuma alteração no decorrer do processo. E ainda que haja, a gente está preparado para as estratégias emergentes, que eu já vou falar na sequência. Então, também este é um outro aspecto. Então, nós temos o plano, mas nós temos a perspectiva e temos o pretexto. Além deste, a gente pode entender aí que na gestão pública o plano estratégico ele precisa ser vinculado à legalidade. E este determinante legal, ou essas determinantes legais, melhor dizendo, elas são preponderantes para que a gente consiga cumprir com todo o processo de maneira eficiente e econômica. Então a gente volta para o princípio da economicidade e da efetividade, que estão lá no artigo 37 da Constituição. Então todos esses elementos que nós tratamos até aqui, a questão de visão, a questão de pretexto, a questão de perspectiva e o próprio plano em si, eles precisam estar dentro do critério de legalidade. A posição, que é um outro elemento que a estratégia ela passa a verificar, que são chamados P's da estratégia, nós não temos muito no setor público porque essa posição ela modifica muito pouco se a gente pensa nas instituições públicas como organizações mais estáticas, diferente de outras tipologias de organizações e que não vem aqui ao caso a gente discutir. Portanto, a gente tem que pensar sempre o plano dentro de uma perspectiva de quem é o decisor e é o tomador de decisão quanto à construção das estratégias e os pretextos que nós temos dentro da gestão pública, muitas vezes acompanhados das decisões, para se
produzir um plano estratégico. Este plano, que é o plano plurianual, ele passa por um processo de estratégias que necessariamente são deliberadas. O que são essas estratégias deliberadas? São aquelas que nós tomamos como decisão antecipada, já objetivando percorrer um caminho para se alcançar determinado objetivo lá no final. Mas não são essas as únicas estratégias que nós podemos incorporar ao plano. Nós temos estratégias emergentes que ao longo do processo elas vão sendo construídas. Como a pandemia nos mostrou muito bem dentro da gestão da saúde, os desafios que nós temos para fazer a gestão no modelo estático legal, que é o do planejamento público atual, e aqui falamos do planejamento público municipal, mas nós precisamos entender que dentro desse plano, entre aspas, engessado, nós precisamos dar espaço para as estratégias emergentes. A pandemia nos mostrou isso e do dia para a noite nós tínhamos capital para ser investido em determinadas políticas públicas e este capital, esses recursos, tiveram que ser redirecionados para ações preventivas e curativas em relação ao tratamento da Covid-19. Então aqui é o nosso primeiro bate-papo, antes de entrarmos dentro da perspectiva legal propriamente dito, e eu quero chamar a atenção de vocês para um plano. Um plano é sempre um conjunto de decisões que nós tomamos antecipadamente e neste conjunto de decisões nós traçamos objetivos a serem alcançados que para serem alcançados precisam de ações práticas, operacionalização, e aí nós teremos ações que possam levar esses objetivos a serem alcançados. Especificamente quando nós falamos de plano, nós estamos falando de algo pretenso ou pretendido para o futuro. Em síntese, eu chamo a atenção de vocês, primeira coisa, para a visão sistêmica. Ao se falar em plano plurianual, nós precisamos olhar para a nossa gestão pública municipal, objeto de estudo neste curso, como um conjunto de elementos que compõem fatores e variáveis complexos e inúmeros que precisam ser considerados nas nossas decisões, para que não vejamos coisas que efetivamente não são, como na metáfora lá dos cegos apalpando o elefante e tentando descrever o que é um elefante. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o plano é só um dos elementos que compõem uma estratégia. Nós temos outras variáveis do ambiente, como a condição do estrategista, o lugar em que a nossa organização, no caso o município, está inserido, o critério político e também a visão do gestor que está participando daquele processo, como o secretário público municipal, o prefeito, o presidente ou a presidente do Conselho de Saúde, assim por diante. E um terceiro ponto, as variáveis que acompanham as estratégias, tanto as deliberadas, aquelas que previamente nós definimos e incorporamos ao nosso plano, como as emergentes, que ao longo de um processo de gestão complexo, como é o da saúde, nós teremos que fazer modificações no processo e para isso nós temos que ter o cuidado tanto ao princípio legal e da eficiência, da economicidade, mas também ao princípio legal da licitude do ato, a legalidade do ato dentro dessas mudanças de objetivos quanto emergentes e deliberados. Teremos a oportunidade de conversar melhor sobre isso no nosso encontro síncrono e falar um pouquinho sobre os desafios. Na próxima aula, na próxima gravação, vocês terão o nosso diálogo aí sobre o plano plurianual, o plano anual.